No princípio, quando ainda não havia tempo como conhecemos, nem história escrita por mãos humanas, Deus criou os céus e a terra. Tudo era sem forma e vazio, e a escuridão cobria o abismo. Então, pela força da sua palavra, Deus disse: haja luz, e a luz rompeu as trevas. Ele separou a luz da escuridão, criou o céu, as águas, a terra seca, os mares, as plantas, o sol, a lua e as estrelas. Cada coisa foi criada com propósito e ordem. Por fim, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Colocou-os no jardim do Éden, um lugar de perfeita harmonia, onde não havia dor, medo ou morte. Ali, Deus caminhava com o homem, mas a desobediência entrou no mundo. O ser humano escolheu ouvir a voz da serpente em vez da voz do Criador. Ao comer do fruto proibido, o pecado passou a fazer parte da história humana. A comunhão perfeita foi quebrada, e Adão e Eva foram expulsos do jardim. A partir desse momento, a dor, o trabalho árduo e a morte passaram a acompanhar a humanidade. Mesmo assim, Deus não abandonou sua criação. Ele fez uma promessa: um dia o mal seria vencido. O pecado se espalhou rapidamente. Caim matou seu próprio irmão Abel, e a violência encheu a terra. Gerações passaram até que Deus decidiu recomeçar. Ele escolheu Noé, um homem justo em meio a uma geração corrompida. Deus ordenou que Noé construísse uma arca, pois um grande dilúvio cobriria a terra. Choveu como nunca antes. Tudo o que tinha fôlego de vida pereceu, exceto aqueles que estavam na arca. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, colocando o arco-íris no céu como sinal de que nunca mais destruiria a terra com água. O tempo passou, e os homens tentaram alcançar os céus com suas próprias forças, construindo a Torre de Babel. Deus, vendo o orgulho humano, confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. Em meio a esse cenário, Deus chamou um homem chamado Abrão. Ele fez uma promessa surpreendente. De Abrão nasceria uma grande nação, e por meio dela todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão creu, e isso lhe foi contado como justiça. Seu nome passou a ser Abraão, e sua esposa Sarai, mesmo estéril, deu à luz Isaque, o filho da promessa. Isaque gerou Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. De Israel nasceram 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos. Um deles, José, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e levado ao Egito. Mesmo injustiçado, Deus estava com José. Ele passou da prisão ao palácio e se tornou governador do Egito. Quando a fome atingiu a região, seus irmãos foram até o Egito em busca de alimento, e ali Deus usou José para salvar toda a sua família. Assim, os descendentes de Israel se estabeleceram no Egito. Com o passar dos anos, um novo faraó surgiu e escravizou o povo de Israel. Eles clamaram a Deus e ele ouviu. Deus levantou Moisés, um homem que havia sido salvo das águas quando bebê. Por meio de sinais e prodígios, Deus confrontou o faraó com 10 pragas. Finalmente Israel foi liberto. Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que seu povo passasse a pé seco, enquanto os exércitos do Egito foram destruídos. No deserto, Deus sustentou Israel com maná do céu e água da rocha. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés a lei, incluindo os 10 mandamentos. Era uma aliança. Deus seria o Deus de Israel, e o povo deveria obedecer. Mesmo assim, Israel muitas vezes murmurou, desobedeceu e se desviou. Por causa da incredulidade, aquela geração não entrou na terra prometida. Após 40 anos no deserto, Josué conduziu o povo à conquista de Canaã. Muralhas caíram, inimigos foram vencidos, e a terra foi dividida entre as tribos. Depois disso, Israel passou a ser governado por juízes, líderes levantados por Deus em tempos de crise. O povo constantemente se afastava do Senhor. Era oprimido por inimigos, clamava por socorro e Deus respondia.
Foi um ciclo repetido muitas vezes, até que o povo pediu um rei, desejando ser como as outras nações. Deus permitiu, e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. No entanto, Saul desobedeceu, e Deus escolheu outro. Davi, um simples pastor de ovelhas. Davi venceu Golias, uniu o reino e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mesmo cometendo erros graves, Davi se arrependeu sinceramente. Deus fez com ele uma aliança, prometendo que de sua descendência viria um rei eterno. Seu filho Salomão assumiu o trono e construiu o magnífico templo em Jerusalém. Salomão foi conhecido por sua sabedoria, mas no fim de sua vida se desviou, e o reino foi dividido após sua morte. Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ambos se afastaram de Deus repetidas vezes. O Senhor enviou profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e muitos outros para chamar o povo ao arrependimento. Alguns reis ouviram, outros endureceram o coração. Como consequência da desobediência contínua, o reino do norte foi destruído pela Assíria, e o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. Mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo. Profetas anunciaram esperança, restauração e um futuro glorioso. Após 70 anos, os judeus começaram a retornar a Jerusalém. O templo foi reconstruído, os muros foram erguidos novamente e a fé do povo começou a ser restaurada. Ainda assim, havia uma sensação de espera. A promessa feita desde o Éden, reafirmada a Abraão e a Davi, ainda não havia se cumprido plenamente. O Antigo Testamento termina com essa expectativa viva. Deus cumpriria sua promessa. Um Messias viria, um Salvador surgiria para restaurar definitivamente a relação entre Deus e a humanidade. Cada história, cada lei, cada profecia apontava para algo maior que ainda estava por vir. Se você chegou até aqui, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa história extraordinária, porque ainda há muito mais para ser revelado. Quando quiser, é só pedir que eu continue exatamente do ponto onde paramos. Após o retorno do exílio, o povo de Israel tentava reconstruir não apenas muros e templos, mas também sua identidade espiritual. Jerusalém já não tinha o mesmo esplendor dos tempos de Davi e Salomão. Muitos choravam ao lembrar da antiga glória. Mesmo assim, Deus continuava agindo nos bastidores da história. Homens como Esdras ensinaram novamente a lei, e Neemias liderou a reconstrução dos muros, trazendo segurança e esperança ao povo. Houve arrependimento, confissão de pecados e um renovado compromisso com o Senhor. Apesar disso, o coração humano continuava dividido. O povo obedecia externamente, mas muitos haviam perdido a sensibilidade espiritual. Os profetas dos últimos tempos do Antigo Testamento denunciaram a religiosidade vazia, a injustiça social e a frieza espiritual. Malaquias, o último profeta, falou sobre sacerdotes corruptos, famílias desestruturadas e um povo que honrava a Deus apenas com palavras. Ainda assim, Deus fez uma promessa final. Antes do grande dia do Senhor, um mensageiro viria para preparar o caminho. Então, o silêncio se instalou. Por cerca de 400 anos, não houve novos profetas, nem palavras registradas vindas diretamente de Deus. Foram séculos de espera. Durante esse período, grandes impérios surgiram e caíram. O domínio persa deu lugar ao grego, liderado por Alexandre o Grande. A cultura grega se espalhou por todo o mundo conhecido, influenciando línguas, costumes e pensamentos. Mais tarde, Roma assumiu o controle, impondo seu poder militar e político sobre Israel.
Mesmo sem profetas, Deus não havia perdido o controle da história. Cada mudança de império, cada evento político, cada estrada construída por Roma e cada língua comum falada no mundo conhecido preparavam o cenário para o cumprimento das promessas antigas. Enquanto isso, o povo judeu se agarrava às Escrituras, aguardando o Messias prometido. Muitos esperavam um libertador político, um rei guerreiro que expulsaria Roma e restauraria a glória de Israel. As Escrituras do Antigo Testamento continuavam sendo lidas nas sinagogas. A lei, os salmos e os profetas mantinham viva a esperança. Textos falavam de um servo sofredor, de um rei justo, de um novo pacto, de um coração transformado. Havia promessas de que Deus tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Falava-se de um tempo em que o Espírito do Senhor seria derramado sobre todos. Cada sacrifício oferecido no templo lembrava ao povo que o pecado ainda separava o homem de Deus. O sangue de animais era derramado continuamente, mas nunca resolvia o problema de forma definitiva. O sistema sacrificial apontava para algo maior, um sacrifício perfeito que ainda estava por vir. A lei mostrava o que era certo, mas não dava poder para mudar o coração humano. O Antigo Testamento, então, não termina com respostas completas, mas com perguntas profundas. Quando Deus restauraria plenamente seu povo? Quando a injustiça seria vencida? Quando a morte deixaria de governar? Quando a promessa feita no Éden finalmente se cumpriria? Todas essas perguntas ecoavam no coração de Israel. A história que começou com a criação do mundo agora aguardava seu momento decisivo. Tudo o que foi escrito até ali formava um grande caminho, cuidadosamente preparado por Deus. Cada personagem, cada vitória, cada queda, cada exílio e cada retorno apontavam para o mesmo destino. O Antigo Testamento encerra-se como uma porta entreaberta, convidando o leitor a continuar. Se essa história está fazendo sentido para você, aproveite agora e deixe seu like. Isso fortalece muito o canal. E se inscreva para acompanhar a próxima continuação, porque o que vem a seguir muda completamente o rumo da história humana. Quando quiser, peça a próxima parte que eu continuo exatamente de onde paramos, mantendo a ordem e a profundidade dessa jornada extraordinária. O silêncio de séculos não significava a ausência de Deus. Pelo contrário, era como a pausa antes de um acontecimento decisivo. Enquanto o povo aguardava, as promessas do Antigo Testamento permaneciam vivas nas Escrituras. Cada profecia parecia um fio, e todos esses fios convergiam para um único ponto da história. Israel continuava vivendo entre a esperança e a frustração, obedecendo tradições, aguardando sinais e perguntando quando Deus finalmente agiria de forma definitiva. A expectativa pelo Messias crescia. Alguns o imaginavam como um rei poderoso, descendente de Davi, que pisaria sobre os inimigos e restauraria o trono de Israel. Outros, atentos às palavras dos profetas, percebiam que o caminho seria mais profundo e misterioso. Isaías havia falado de alguém desprezado, rejeitado, ferido por causa das transgressões do povo. Daniel havia mencionado um reino eterno que jamais seria destruído. Miqueias havia indicado até mesmo o local onde esse governante nasceria. Enquanto isso, o povo continuava vivendo sob dominação estrangeira. Roma controlava a região com mão de ferro. Impostos pesados, soldados nas ruas e líderes locais corruptos aumentavam o sentimento de opressão. Muitos perguntavam se Deus ainda se lembrava de seu povo. Mas, assim como no passado, quando Israel gemia no Egito e Deus levantou Moisés, o tempo da intervenção divina estava se aproximando novamente. Toda a história do Antigo Testamento apontava para uma realidade clara. O ser humano, por si só, era incapaz de permanecer fiel.
A lei revelava a santidade de Deus, mas também expunha a fragilidade humana. Reis falharam, sacerdotes se corromperam, profetas foram perseguidos e o povo se desviou repetidas vezes. Ainda assim, Deus permanecia fiel às suas promessas. Essa fidelidade era o fio condutor de toda a narrativa bíblica. Os salmos continuavam sendo cantados, lembrando que o Senhor é pastor, refúgio e fortaleza. Provérbios ensinavam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os livros históricos mostravam que a obediência traz vida e a rebeldia traz ruína. Os profetas insistiam que Deus não deseja apenas rituais, mas um coração quebrantado e sincero. Tudo isso preparava o entendimento para algo maior do que sacrifícios, leis e reinos terrenos. O Antigo Testamento deixa claro que a restauração verdadeira não viria apenas por mudanças externas, mas por uma transformação interior. Jeremias falou de uma nova aliança, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Ezequiel anunciou que Deus colocaria seu próprio espírito dentro do povo. Essas promessas não eram simbólicas, eram a resposta definitiva para o problema do pecado que começou no Éden. Assim, a história chega ao seu limite natural. Não é um fim comum, mas uma transição. O Antigo Testamento encerra-se olhando para frente. Ele aponta, prepara, anuncia e espera. Tudo está pronto. O cenário foi montado. A humanidade, marcada pelo pecado, e um Deus fiel às suas promessas, estão prestes a se encontrar de uma forma nunca antes vista. Se essa jornada até aqui está te ajudando a entender a Bíblia como um todo, deixe seu like agora. Isso faz muita diferença para o canal. E se inscreva para continuar acompanhando, porque na próxima parte entramos no momento mais decisivo da história bíblica, quando as promessas antigas começam a se cumprir diante dos olhos do mundo. Peça a próxima continuação quando quiser, que eu sigo exatamente dessa linha, mantendo a ordem, a profundidade e a narrativa completa. Com o passar do tempo, aquela sensação de espera se tornava cada vez mais profunda. O povo conhecia as histórias, sabia as promessas, repetia as profecias, mas a realidade parecia sempre a mesma. A fé era mantida muitas vezes mais pela tradição do que pela esperança viva. Pais ensinavam seus filhos a lei, relembravam os feitos do passado, falavam de Abraão, Moisés e Davi e diziam: Deus cumprirá o que prometeu. Mas os anos passavam e o mundo continuava marcado por injustiça, sofrimento e dominação estrangeira. As festas religiosas continuavam acontecendo. A Páscoa lembrava a libertação do Egito. O dia da expiação lembrava a necessidade de perdão. As ofertas eram levadas ao templo, o incenso subia, os cânticos ecoavam, mas, no fundo, havia um vazio. O pecado ainda separava o homem de Deus, a consciência ainda a acusava, a morte ainda reinava. Tudo aquilo era um lembrete constante de que algo estava incompleto. Os escribas copiavam cuidadosamente as Escrituras, preservando cada palavra. Os fariseus se dedicavam a cumprir cada detalhe da lei, criando regras sobre regras, tentando garantir pureza. Os saduceus controlavam o templo e o poder religioso. Os zelotes sonhavam com uma revolta armada. Cada grupo tinha sua própria visão de como Deus agiria. Mas nenhum deles conseguia enxergar completamente o plano que vinha sendo construído desde o princípio. Enquanto isso, Deus continuava fiel ao seu caráter. Ele nunca havia prometido agir no tempo humano, mas no tempo perfeito. Assim como Abraão esperou anos pelo filho da promessa, como José passou pela prisão antes do palácio, como Moisés viveu décadas no deserto antes de libertar Israel, agora toda a humanidade aguardava o momento certo. O tempo de Deus estava amadurecendo.
As profecias permaneciam como luz em meio à escuridão. Falavam de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Falavam de um descendente de Abraão que abençoaria todas as nações. Falavam de um descendente de Davi cujo reino não teria fim. Falavam de um servo que levaria sobre si as dores do povo. Falavam de um rei humilde, de um justo que sofreria pelo injusto. O Antigo Testamento deixa claro que Deus sempre trabalhou por alianças. Com Noé, ele prometeu preservar a criação. Com Abraão, prometeu formar um povo. Com Moisés, revelou sua lei. Com Davi, prometeu um reino eterno. Cada aliança revelava um pouco mais do plano, mas nenhuma delas era o fim. Todas apontavam para algo definitivo, algo eterno, algo capaz de restaurar plenamente o relacionamento entre Deus e o ser humano. A história mostra que Deus escolheu agir através de pessoas comuns. Pastores, escravos, viúvas, profetas perseguidos e reis imperfeitos. Isso revelava que o poder nunca esteve na força humana, mas na fidelidade divina. Mesmo quando o povo falhava, Deus permanecia firme. Mesmo quando a esperança parecia morrer, ele mantinha sua palavra viva. O Antigo Testamento também revela um Deus justo, que não ignora o pecado, mas também misericordioso, que oferece perdão. Um Deus que corrige, mas não abandona. Um Deus que julga, mas também restaura. Essa tensão entre justiça e misericórdia atravessa toda a narrativa, preparando o entendimento para algo que ainda seria revelado de forma plena. Assim, ao chegar ao fim do Antigo Testamento, a sensação não é de encerramento, mas de expectativa. É como se toda a história estivesse prendendo a respiração. O mundo está pronto. As profecias foram ditas. O povo foi preparado. As nações foram posicionadas. Tudo o que aconteceu desde a criação até o retorno do exílio formou uma única linha, conduzida pela mão invisível de Deus. O Antigo Testamento termina deixando claro que a solução definitiva não viria da força humana, nem de reis, nem de sistemas religiosos. Viria do próprio Deus. Ele mesmo interviria na história de uma forma jamais vista. A promessa feita no Éden, reforçada ao longo dos séculos, estava prestes a se cumprir. Se você está acompanhando até aqui, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque o que vem a seguir não é apenas a continuação da história bíblica, é o ponto central de toda a narrativa. Quando quiser, peça mais uma continuação que eu sigo exatamente dessa parte, mantendo a ordem, a profundidade e o impacto dessa história como você nunca viu. A espera, então, não era vazia. Cada geração que passou carregava consigo as marcas de tudo o que Deus já havia feito e, ao mesmo tempo, a esperança daquilo que ainda faria. O Antigo Testamento mostra que Deus nunca revelou todo o seu plano de uma só vez. Ele conduziu a história passo a passo, revelação após revelação, preparando a mente e o coração do ser humano para compreender algo que, sem esse preparo, seria impossível aceitar. Ao olhar para trás, tudo fazia sentido. A queda no Éden explicava a dor humana. O dilúvio mostrava que o pecado tem consequências. A escolha de Abraão revelava que Deus trabalha por meio de promessa, não de mérito. A libertação do Egito mostrava que Deus é um libertador. A lei revelava sua santidade. Os sacrifícios ensinavam que o pecado exige sangue. Os reis demonstravam a necessidade de um governante perfeito. Os profetas revelavam que a transformação verdadeira viria de dentro para fora. Nada foi por acaso. Cada detalhe carregava um significado maior. Até mesmo as falhas humanas eram usadas por Deus para revelar sua graça. Quando Israel quebrava a aliança,
Deus chamava ao arrependimento. Quando o povo se afastava, ele enviava profetas. Quando tudo parecia perdido, ele trazia restauração. Isso deixava claro que a história não dependia da fidelidade humana, mas da fidelidade divina. O Antigo Testamento também mostra que Deus sempre teve um plano que ia além de Israel. A promessa feita a Abraão dizia que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Os salmos falavam de nações adorando ao Senhor. Os profetas anunciavam um tempo em que povos de todos os lugares buscariam a Deus. Mesmo quando Israel falhava, o plano nunca foi cancelado, apenas avançava. A figura do Messias começava a se tornar cada vez mais clara. Ele seria rei, mas também servo. Seria justo, mas também sofredor. Traria juízo, mas também perdão. Não viria apenas para Israel, mas para todas as nações. Ele não apenas governaria, mas restauraria. Não apenas venceria inimigos externos, mas derrotaria o mal em sua raiz. O Antigo Testamento termina deixando o leitor diante de uma decisão silenciosa: confiar ou não confiar nas promessas de Deus. A história provava que ele sempre cumpriu o que disse. Mesmo quando parecia demorar, o cumprimento sempre vinha. Isso ensinava que a espera não é sinal de abandono, mas parte do plano. Assim, o cenário final é de expectativa. O povo está pronto. As escrituras estão completas. As promessas foram registradas. O mundo está conectado por estradas, línguas e impérios. Tudo aponta para um momento específico, escolhido por Deus, em que ele entraria na história de uma forma definitiva. O Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias antigas. Ele é a base de tudo. É o alicerce que sustenta o que vem depois. Sem ele, não há compreensão do pecado, da graça, da promessa ou da redenção. Ele prepara o coração, a mente e a fé para o maior ato de Deus na história humana. Se você está entendendo a Bíblia de uma forma diferente através dessa narrativa, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque a partir daqui, a história entra no seu ponto mais decisivo, onde tudo o que foi prometido começa a se cumprir diante dos olhos do mundo. Quando quiser, é só pedir que eu continue exatamente desse ponto, mantendo a sequência, a profundidade e a clareza dessa história como você nunca viu. Chega então o momento em que a expectativa deixa de ser apenas teórica e passa a ser quase palpável. O Antigo Testamento nos conduz até a beira de um acontecimento único. Tudo foi dito, tudo foi preparado, tudo foi anunciado. Não faltavam sinais, não faltavam promessas, não faltava direção. O que faltava era o cumprimento final. O mais impressionante é perceber que ao longo de toda essa história, Deus nunca esteve distante. Mesmo quando parecia silencioso, ele continuava presente. O silêncio não era ausência, era preparação. Assim como a terra fica em silêncio antes da semente brotar, a história aguardava o momento certo para algo completamente novo surgir. O Antigo Testamento deixa claro que o maior problema da humanidade nunca foi político, militar ou econômico. Sempre foi espiritual. Desde o Éden, o ser humano tentou resolver seus conflitos com força, regras, sacrifícios e poder. Mas nada disso foi suficiente. A raiz do problema estava no coração. Por isso, nenhuma reforma externa foi capaz de produzir uma mudança definitiva. Os profetas anunciaram que Deus faria algo inédito. Não seria apenas uma nova lei, mas um novo coração. Não seria apenas um novo líder, mas uma nova vida. Não seria apenas um ajuste no sistema religioso, mas uma transformação completa da relação entre Deus e o homem. Isso ultrapassava tudo o que Israel havia experimentado até então. O Antigo Testamento também ensina que Deus age de forma progressiva.
Ele não revelou tudo de uma vez, porque o ser humano não estava preparado para compreender. Cada etapa da história ampliava o entendimento. A criação revelava o poder de Deus. A queda revelava a gravidade do pecado. A lei revelava a santidade divina. Os sacrifícios revelavam o preço da culpa. Os reis revelavam a necessidade de um governante perfeito. Os profetas revelavam a esperança futura. Nada ficou solto. Tudo se encaixa como partes de um mesmo plano. Quando o Antigo Testamento se encerra, ele deixa o leitor com a certeza de que algo maior está prestes a acontecer. A história não terminou, ela atingiu seu ponto de transição. É como a última página antes da virada mais importante do livro. O mais marcante é perceber que Deus não desistiu da humanidade, mesmo depois de tantas falhas. Pelo contrário, quanto mais o pecado se revelou, mais a graça foi prometida. Quanto mais escura a história parecia, mais clara se tornava a esperança. Isso revela o caráter de um Deus que não abandona sua criação. O Antigo Testamento termina mostrando que a promessa continua viva. O Messias virá. O reino será estabelecido, a justiça será restaurada, o mal será vencido. A morte não terá a palavra final. Tudo isso ainda estava por se cumprir, mas já estava garantido pela fidelidade de Deus. E assim, a história fica suspensa no ar. O povo continua esperando. As Escrituras continuam sendo lidas. As promessas continuam ecoando. O mundo segue seu curso, sem saber que está prestes a testemunhar o maior acontecimento da história humana. Se você chegou até aqui, aproveite agora e deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque a partir do próximo capítulo, a narrativa entra no cumprimento das promessas, no momento em que Deus age de forma definitiva na história. Quando quiser, é só pedir a próxima continuação, que eu sigo exatamente dessa linha, mantendo a sequência completa, profunda e impactante dessa história como você nunca viu. A partir desse ponto, tudo o que veio antes ganha ainda mais peso. O Antigo Testamento não foi escrito para encerrar uma história, mas para preparar um encontro. Cada página carrega a marca de um Deus que se revela aos poucos, conduzindo a humanidade para um momento decisivo. O leitor atento percebe que nada ali é apenas passado, tudo aponta para frente. A esperança messiânica não era um detalhe secundário, mas o centro silencioso de toda a fé de Israel. Mesmo quando o povo falhava, mesmo quando reis caíam e nações eram destruídas, a promessa permanecia intacta. Deus não dependia da força humana para cumprir sua palavra. Ele dependia apenas de sua própria fidelidade. O Antigo Testamento mostra que Deus sempre trabalhou dentro da história real. Não foi um plano distante ou simbólico. Foram pessoas reais, lugares reais, dores reais e promessas reais. O sofrimento de José, o clamor dos escravos no Egito, o choro dos exilados na Babilônia, tudo isso fazia parte de um caminho que conduzia a algo maior. Nada foi desperdiçado. A lei, tão central na vida de Israel, cumpriu seu papel. Ela revelou o que Deus espera do ser humano, mas também mostrou que ninguém consegue alcançar esse padrão por si mesmo. Quanto mais o povo tentava obedecer, mais evidente ficava a necessidade de ajuda divina. A lei não era o fim, mas o espelho que mostrava a verdadeira condição humana. Os sacrifícios diários reforçavam essa realidade. O sangue era derramado continuamente, mas o problema do pecado permanecia. Isso ensinava, geração após geração, que o perdão definitivo ainda não havia chegado. O altar apontava para algo que ainda estava por vir. O templo, com toda a sua grandiosidade, era apenas uma sombra de algo maior. Os profetas foram a voz de Deus em tempos difíceis.
Eles confrontaram reis, denunciaram injustiças e chamaram o povo ao arrependimento. Mas também foram mensageiros de esperança. Eles falaram de um futuro em que Deus habitaria novamente com seu povo, em que a paz seria restaurada e em que o conhecimento do Senhor encheria a terra. Suas palavras ecoaram por séculos, aguardando o cumprimento. Mesmo quando Israel perdeu sua independência política, Deus mostrou que seu plano não havia falhado. Pelo contrário, ele estava preparando o mundo. As nações se conectaram, as estradas foram abertas, uma língua comum se espalhou. Tudo isso acontecia sem que os poderosos percebessem que estavam servindo, sem saber, ao plano divino. O Antigo Testamento revela que Deus não age com pressa, mas com precisão. Cada detalhe foi ajustado ao longo do tempo. Cada geração recebeu exatamente o que precisava para continuar esperando. A fé foi preservada. As Escrituras foram guardadas. A promessa não se perdeu. Ao final dessa longa jornada, fica claro que o problema do ser humano nunca foi falta de informação, mas falta de transformação. O coração precisava ser renovado. A separação causada pelo pecado precisava ser resolvida de uma vez por todas. E isso não poderia ser feito apenas por homens. Assim, o Antigo Testamento termina com uma certeza silenciosa. Deus está prestes a agir de forma definitiva. Não será apenas mais um profeta. Não será apenas mais um rei. Não será apenas mais uma aliança parcial. Será algo que mudará o curso da história para sempre. Se essa narrativa está te ajudando a enxergar a Bíblia de uma forma mais profunda, deixe seu like agora. Isso fortalece muito o canal. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque a partir do próximo ponto entramos no cumprimento das promessas, no momento em que aquilo que foi anunciado por séculos começa a acontecer diante dos olhos do mundo. Quando quiser, peça a próxima continuação que eu sigo exatamente desse ponto, mantendo a ordem, a profundidade e o impacto dessa história como você nunca viu. Chegando a esse ponto da história, tudo o que foi vivido, escrito e anunciado passa a formar um grande quadro único. O Antigo Testamento revela que Deus sempre esteve conduzindo a humanidade para um encontro inevitável. Não um encontro comum, mas o momento em que a distância criada pelo pecado começaria a ser desfeita de forma definitiva. Nada foi improvisado. Cada geração recebeu exatamente o que precisava para que a promessa não se perdesse. O povo de Israel aprendeu, ao longo dos séculos, que Deus é santo e que o pecado não pode ser tratado de forma leve. Aprendeu também que Deus é misericordioso e que sua paciência é maior do que a infidelidade humana. Essas duas verdades caminham juntas por toda a narrativa. Sempre que o povo se afastava, Deus chamava de volta. Sempre que caía, havia oportunidade de arrependimento. Mas também ficava claro que o perdão pleno ainda não havia sido manifestado. As alianças antigas cumpriram seu papel. A aliança com Abraão formou um povo. A aliança com Moisés organizou esse povo. A aliança com Davi deu a esse povo uma esperança de reino eterno, mas nenhuma delas resolveu o problema central do coração humano. A desobediência continuava, a culpa permanecia, a morte ainda reinava. Isso mostrava que algo maior precisava acontecer. O Antigo Testamento também deixa evidente que Deus nunca limitou seu plano a um único lugar ou a um único povo. Desde o início, o objetivo sempre foi alcançar toda a humanidade. Israel foi escolhido não como um fim em si mesmo, mas como instrumento. Através dele, Deus revelaria seu caráter, sua lei e suas promessas ao mundo. Mesmo quando Israel falhou, o plano continuou avançando. Os salmos expressam a alma humana diante de Deus. Alegria, medo, arrependimento, esperança e confiança estão todos ali. Eles mostram que Deus não busca apenas obediência externa, mas relacionamento verdadeiro. Provérbios ensinam que a sabedoria começa no temor do Senhor.
Jó revela que nem todo sofrimento é castigo. Eclesiastes mostra que tudo é vazio quando Deus não ocupa o centro. Cada livro acrescenta profundidade à compreensão da vida e da fé. Os profetas, por sua vez, foram fundamentais para manter viva a chama da esperança. Mesmo sendo rejeitados, perseguidos e muitas vezes ignorados, eles continuaram anunciando que Deus não havia terminado sua obra. Falaram de restauração, de justiça, de um tempo em que o próprio Deus pisaria na história de forma direta. Suas palavras atravessaram séculos, aguardando o dia do cumprimento. O Antigo Testamento mostra que o maior problema da humanidade não pode ser resolvido por esforço humano. Leis, sacrifícios, reis e sistemas religiosos foram incapazes de transformar o coração. Isso não foi um fracasso do plano de Deus, mas parte dele. Era necessário que o ser humano reconhecesse seus limites. Era preciso entender que a salvação não viria de dentro, mas do alto. À medida que a história se aproxima do seu ponto decisivo, tudo parece estar pronto. O mundo está conectado como nunca antes. As promessas estão registradas. O povo está esperando. O cenário foi cuidadosamente preparado. O Antigo Testamento termina como um longo suspiro, uma pausa carregada de expectativa. Não há encerramento definitivo, porque a história não acabou. Há uma tensão no ar. Há uma promessa prestes a se cumprir. Há um plano prestes a se revelar por completo. O Deus que criou, chamou, corrigiu, disciplinou e preservou agora está pronto para agir de forma que mudará tudo. Se você está acompanhando até aqui, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos e organizados como esse. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque o que vem a seguir é o cumprimento de tudo o que foi anunciado desde o início. Quando quiser, peça mais uma continuação que eu sigo exatamente desse ponto, mantendo a sequência completa, profunda e envolvente dessa história, como você nunca viu. À medida que essa longa jornada se aproxima do seu limite, o Antigo Testamento revela algo essencial. Deus nunca esteve apenas reagindo aos acontecimentos humanos. Ele sempre esteve conduzindo a história. Mesmo quando reis tomavam decisões erradas, quando nações entravam em guerra, quando o povo se afastava ou quando tudo parecia perdido, o plano continuava avançando de forma silenciosa, firme e inevitável. O tempo ensinou a Israel que a verdadeira crise não era externa, mas interna. Não era apenas a opressão dos impérios, mas a incapacidade humana de permanecer fiel. Não era apenas a perda da terra, mas a perda da comunhão com Deus. O exílio não foi apenas geográfico, foi espiritual. O retorno à terra mostrou isso com clareza. O povo voltou, o templo foi reconstruído, os muros foram erguidos, mas algo ainda faltava. A glória não era a mesma. A presença de Deus, tão manifesta no passado, parecia distante. Isso não era fracasso, era preparação. Deus estava ensinando que o problema não se resolve apenas com território, estruturas ou rituais. O coração precisava ser alcançado. A consciência precisava ser purificada. A separação causada pelo pecado precisava ser removida de uma forma que nenhuma geração havia experimentado até então. Ao longo do Antigo Testamento, o povo aprendeu a esperar. Esperar no deserto. Esperar pelo filho da promessa, esperar pela libertação, esperar pela terra prometida, esperar pelo rei ideal, esperar pela restauração após o exílio. A espera se tornou parte da fé, e essa espera não era inútil, pois cada promessa já cumprida provava que Deus jamais falha. As Escrituras antigas mostram que Deus é um Deus de palavra. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nem sempre no tempo humano, nem da forma esperada, mas sempre de acordo com sua vontade perfeita.
Abraão esperou décadas, José esperou na prisão, Moisés esperou no deserto, Davi esperou pelo trono, Israel esperou pelo retorno do exílio. Agora, a humanidade aguardava algo ainda maior. O Antigo Testamento também revela que Deus sempre trabalhou através de humildade e não de ostentação. Ele escolheu um pastor para ser rei, um escravo para governar o Egito, um fugitivo para libertar Israel, profetas simples para confrontar reis poderosos. Isso preparava o entendimento para algo ainda mais profundo. O agir definitivo de Deus não viria através da força, mas da obediência, não da imposição, mas da entrega. Os livros proféticos deixaram claro que o futuro não seria apenas uma restauração política, seria espiritual. Falavam de um tempo em que a justiça e a misericórdia se encontrariam, de um tempo em que o perdão seria pleno, de um tempo em que Deus estaria mais próximo do que nunca, não apenas no templo, mas junto ao seu povo. A promessa de um novo coração ecoava como resposta final para o drama humano. Um coração capaz de amar a Deus, não por obrigação, mas por transformação. Um coração liberto da culpa, um coração reconciliado. Isso não era apenas uma ideia poética, mas a solução definitiva para tudo o que havia sido quebrado desde o Éden. O Antigo Testamento também ensina que Deus sempre teve controle sobre a história das nações. Ele levantou e derrubou impérios conforme seu propósito. A Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma não foram apenas potências políticas, mas peças em um tabuleiro maior. Mesmo sem reconhecê-lo, serviram ao plano que culminaria no cumprimento das promessas antigas. Cada detalhe da história foi cuidadosamente ajustado. As profecias indicavam o tempo, o lugar, a linhagem e até a natureza daquele que viria. Nada foi deixado ao acaso. Mesmo quando o povo não compreendia totalmente, Deus já havia preparado tudo. O Antigo Testamento termina, então, com uma certeza silenciosa. O problema do pecado é sério demais para ser ignorado, e o amor de Deus é grande demais para desistir da humanidade. Justiça e misericórdia caminham juntas. O juízo é real, mas a redenção é prometida. A morte ainda existe, mas não terá a palavra final. Essa longa narrativa não é apenas histórica, é profundamente humana. Ela fala de medo, falhas, arrependimento, esperança e fé. Mostra que Deus não escolheu trabalhar com seres perfeitos, mas com pessoas reais. E isso revela algo essencial. Se Deus foi fiel a eles, Ele continua sendo fiel hoje. O Antigo Testamento deixa o leitor diante de um limiar. Tudo está pronto. A promessa está madura. O mundo está preparado. A história está prestes a dar o passo mais importante desde a criação. Aquilo que foi anunciado por séculos não permanecerá apenas como esperança. A história não termina em silêncio. Ela termina em expectativa, em promessa viva, em certeza de cumprimento. O Deus que falou, que criou, que libertou, que disciplinou e que restaurou está prestes a agir de forma definitiva, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Se você chegou até aqui nessa jornada completa pelo Antigo Testamento, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos e organizados como esse. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque o que vem a seguir não é apenas mais uma parte da história bíblica, é o cumprimento de tudo o que foi prometido desde o princípio. A experiência de Israel mostrou que o ser humano pode conhecer a verdade e ainda assim se afastar dela. Pode ver milagres e ainda duvidar. Pode receber promessas e ainda tentar resolver tudo com as próprias mãos. Essa realidade atravessa toda a história bíblica e revela algo essencial. O problema do homem não é falta de revelação, mas de transformação interior.
Os rituais continuaram, os sacrifícios foram mantidos, as festas eram celebradas ano após ano. No entanto, os próprios profetas deixaram claro que Deus não se agradava apenas de práticas externas. Ele buscava um coração sincero, quebrantado, disposto a ouvir e obedecer. Essa tensão entre forma e essência atravessou séculos e preparou o entendimento para algo completamente novo. O Antigo Testamento também ensina que Deus sempre esteve próximo dos quebrados. Viúvas, órfãos, estrangeiros, pobres e oprimidos ocupam um lugar especial na narrativa. Deus se revela como defensor dos fracos e justo juiz dos arrogantes. Isso mostra que o plano divino nunca foi apenas espiritual no sentido abstrato, mas profundamente ligado à vida real, ao sofrimento humano e à restauração da dignidade. Mesmo nos momentos mais escuros, Deus preservou um remanescente. Nunca faltou alguém que guardasse a fé, que ensinasse as Escrituras aos filhos, que orasse em silêncio, que esperasse contra toda esperança. Esse remanescente manteve viva a chama da promessa quando tudo ao redor parecia desmoronar. O Antigo Testamento revela que Deus age tanto no extraordinário quanto no cotidiano. Ele se manifestou em fogo, nuvem e terremotos, mas também em conversas simples, decisões silenciosas e atos de fidelidade escondidos. Isso mostra que o plano de Deus não depende apenas de grandes eventos, mas também de corações dispostos. À medida que os séculos avançaram, a expectativa se tornou mais intensa. As palavras dos profetas eram relidas com atenção renovada. Cada detalhe ganhava peso. Cada promessa parecia mais próxima. O povo aguardava, mesmo sem compreender plenamente como tudo aconteceria. A fé aprendida ao longo da história ensinava que Deus sempre surpreende. O Antigo Testamento também mostra que Deus nunca esteve preso a estruturas. Quando o templo foi destruído, ele continuou presente. Quando o povo foi levado ao exílio, ele continuou falando. Quando não havia rei, ele continuou governando. Isso preparava o entendimento para uma atuação divina ainda mais próxima e profunda. O coração da mensagem é claro. Deus deseja restaurar aquilo que foi quebrado desde o início. A separação causada pelo pecado não seria ignorada, mas resolvida. A justiça não seria anulada, mas satisfeita. A misericórdia não seria limitada, mas plenamente revelada. Tudo caminhava para esse ponto. O Antigo Testamento termina como uma longa estrada que conduz a uma porta. Atrás dela está o cumprimento. À frente dela está a resposta. A história inteira aponta para esse momento. Não é um encerramento comum, é uma transição carregada de significado. Cada promessa registrada, cada profecia anunciada, cada aliança estabelecida construiu o fundamento para aquilo que viria. Nada foi em vão, nada foi perdido, tudo cooperou para o mesmo propósito. Se essa jornada pelo Antigo Testamento está te ajudando a entender a Bíblia de uma forma mais profunda e organizada, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque a partir do próximo ponto, entramos no momento em que a promessa deixa de ser apenas esperança e começa a se manifestar na história de forma definitiva. Quando quiser, é só pedir mais uma continuação que eu sigo exatamente dessa linha, mantendo a sequência completa, profunda e envolvente dessa história como você nunca viu. O cenário, então, está completamente preparado. O Antigo Testamento deixa claro que nada mais precisava ser acrescentado em termos de promessa. O que faltava era o agir final de Deus. A humanidade havia sido exposta em sua total fragilidade. Reis falharam, sistemas religiosos se corromperam, leis foram quebradas e até os mais piedosos reconheceram suas limitações. Tudo isso conduziu a uma conclusão inevitável. A salvação não poderia vir do homem.
A história mostrou que sempre que o ser humano tentou se aproximar de Deus por esforço próprio, acabou tropeçando. Sempre que tentou controlar o plano divino, falhou. Isso não foi um erro no processo, mas parte dele. Deus estava revelando, pouco a pouco, que o caminho da restauração não seria construído de baixo para cima, mas do alto para baixo. Não seria o homem alcançando Deus, mas Deus alcançando o homem. Os séculos de espera ensinaram paciência, dependência e humildade. A fé deixou de ser apenas memória de milagres passados e passou a ser confiança em algo que ainda não havia sido visto. O povo aprendeu a viver sustentado por promessas. Isso moldou uma expectativa profunda, ainda que muitas vezes confusa e cheia de interpretações equivocadas. Mesmo assim, Deus não deixou seu povo sem direção. As Escrituras permaneciam como luz. Cada leitura da lei, cada salmo cantado, cada profecia relembrada, mantinha viva a esperança. O Deus que havia falado no passado continuava sendo o mesmo. Seu caráter não havia mudado. Sua fidelidade não havia diminuído. Seu plano não havia sido abandonado. O Antigo Testamento também mostra que Deus sempre valorizou a fé simples. Não foi a força dos exércitos que garantiu as maiores vitórias, mas a confiança em sua palavra. Não foi a posição social que determinou quem Deus usaria, mas o coração disposto. Isso preparava o entendimento para algo ainda mais profundo. O agir definitivo de Deus seria acessível aos humildes, não aos orgulhosos. A narrativa bíblica deixa claro que o sofrimento humano nunca passou despercebido. O clamor dos oprimidos, as lágrimas dos exilados, o arrependimento sincero dos quebrantados sempre encontraram resposta no coração de Deus. Mesmo quando a resposta não era imediata, ela era certa. Isso sustentou gerações inteiras em tempos difíceis. À medida que a história se aproxima de seu ponto de virada, a tensão aumenta. O mundo segue seu curso, impérios exercem poder, líderes tomam decisões sem imaginar que fazem parte de algo muito maior. O céu, em silêncio, observa. A promessa madura aguarda o momento exato. O Antigo Testamento ensina que Deus age no tempo certo, não antes, para que o ser humano não confunda o plano. Não depois, para que a esperança não se perca. Tudo acontece no momento perfeito. Esse padrão se repete desde a criação até o exílio, desde o chamado de Abraão até a restauração de Jerusalém. O que fica claro é que a história não pertence aos mais fortes, nem aos mais sábios, mas àquele que conduz tudo com soberania. Deus nunca perdeu o controle. Mesmo quando parecia distante, ele estava mais perto do que nunca. Mesmo quando o silêncio dominava, seu plano avançava. O Antigo Testamento termina como um grande convite à fé, não uma fé baseada apenas no que já foi visto, mas no que foi prometido. Ele ensina que confiar em Deus é caminhar mesmo quando o caminho ainda não está visível. É acreditar que aquilo que ele disse, ele fará. A promessa permanece viva. A expectativa cresce. O mundo está pronto. A história está prestes a dar o passo mais importante desde a criação. Tudo o que foi anunciado, escrito e aguardado está prestes a se revelar. Se você está acompanhando essa jornada completa pelo Antigo Testamento e isso está te ajudando a entender a Bíblia de uma forma mais clara e profunda, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque o que vem a seguir é o momento em que a promessa começa a se manifestar e a história muda para sempre. E assim, toda a história chega ao seu ponto máximo de expectativa. O Antigo Testamento deixa o leitor com a sensação de que tudo já foi dito, mas nada ainda foi totalmente revelado. É como se o mundo estivesse segurando a respiração. Cada promessa feita,
Cada aliança estabelecida, cada profecia anunciada, agora converge para um único momento preparado desde a fundação do mundo. O mais marcante é perceber que Deus nunca apressou esse processo. Ele permitiu que o ser humano chegasse ao limite de suas próprias forças. Permitiu que reis falhassem, que sacerdotes se corrompessem, que sistemas religiosos se tornassem pesados e incapazes de transformar o coração. Tudo isso deixou evidente que a solução não poderia nascer da humanidade. Precisava vir do próprio Deus. O Antigo Testamento mostra que o pecado não é apenas um erro de comportamento, mas uma condição profunda. Ele afeta pensamentos, desejos e escolhas. Por isso, não bastava ensinar o que é certo. Era necessário mudar o interior. Não bastava perdoar temporariamente. Era preciso restaurar de forma definitiva. Essa verdade se tornou cada vez mais clara ao longo da história. Mesmo diante dessa realidade dura, Deus nunca desistiu. Ele continuou chamando, orientando, corrigindo e prometendo. Cada disciplina tinha um propósito. Cada juízo vinha acompanhado de misericórdia. Cada queda era seguida por uma nova oportunidade. Isso revela um Deus que leva a sério tanto a justiça quanto o amor. O Antigo Testamento também ensina que Deus sempre esteve mais interessado em relacionamento do que em religião. Os rituais só tinham valor quando acompanhados de um coração sincero. As orações só eram ouvidas quando vinham de uma fé verdadeira. As ofertas só agradavam quando havia obediência. Essa mensagem ecoa de Gênesis a Malaquias. A expectativa pelo cumprimento final não era apenas teológica, era existencial. O povo ansiava por redenção, por paz verdadeira, por restauração completa. A promessa do Messias se tornava pouco a pouco a resposta para todas as dores acumuladas ao longo dos séculos. Ele não viria apenas para resolver questões espirituais abstratas, mas para lidar com a raiz do sofrimento humano. O Antigo Testamento revela que Deus sempre trabalhou com esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma promessa guardada. Mesmo quando o povo estava longe, havia um caminho de volta. Mesmo quando a morte parecia definitiva, havia a certeza de que Deus ainda teria a última palavra. Essa longa preparação ensinou algo fundamental. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis, mas da confiança no caráter de Deus. Israel aprendeu a confiar não porque sempre via milagres, mas porque conhecia a fidelidade daquele que prometeu. Essa fé amadurecida seria essencial para compreender o que estava por vir. O Antigo Testamento termina mostrando que a história humana não caminha em círculos sem sentido. Ela avança em direção a um propósito. Cada geração contribuiu com sua parte, consciente ou não. Cada acontecimento teve seu lugar. Nada ficou fora do controle. Agora, tudo está alinhado. O tempo está completo. As promessas estão maduras. O mundo está preparado culturalmente, politicamente e espiritualmente. Aquilo que foi anunciado em figuras, sombras e palavras está prestes a se manifestar de forma real e definitiva. A história não se encerra aqui. Ela apenas muda de capítulo. O Antigo Testamento cumpriu sua missão: revelar quem Deus é, mostrar quem o ser humano é e preparar o caminho para o cumprimento final da promessa. Se essa jornada pelo Antigo Testamento está fazendo sentido para você e te ajudando a enxergar a Bíblia de uma forma mais profunda, deixe seu like agora. Isso fortalece muito o canal. E se inscreva para não perder a próxima continuação, porque a partir daqui entramos no momento mais decisivo de toda a história bíblica, onde tudo o que foi prometido começa a se cumprir diante dos olhos do mundo. E assim, chegamos ao ponto final dessa longa jornada pelo Antigo Testamento. Não como quem fecha um livro, mas como quem chega à porta de algo muito maior. Tudo o que foi contado desde a criação do mundo até esse momento
teve um único propósito: preparar o caminho. Cada história, cada promessa, cada queda e cada restauração conduziram a humanidade até aqui. O Antigo Testamento termina deixando claro que Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo quando o pecado se espalhou, quando a violência cresceu, quando reis falharam e quando o povo se afastou, Deus permaneceu fiel. A infidelidade humana nunca foi maior do que a fidelidade divina. A promessa feita no início atravessou séculos intacta. A humanidade aprendeu, ao longo dessa história, que não pode salvar a si mesma. Aprendeu que leis são necessárias, mas insuficientes. Que sacrifícios apontam para algo maior, mas não resolvem tudo. Que líderes humanos sempre falham. Que o coração precisa de algo mais profundo do que regras externas. Essa foi a grande lição construída geração após geração. O Antigo Testamento mostrou quem Deus é: Criador, Juiz justo, Pai misericordioso, Libertador fiel e Senhor soberano sobre todas as coisas. Mostrou também quem o ser humano é: frágil, falho, dependente, mas profundamente amado. Mesmo conhecendo cada falha, Deus escolheu continuar. Mesmo vendo cada queda, Ele decidiu não desistir. Nada foi desperdiçado nessa história. Nem a dor do Éden, nem o choro do Egito, nem o silêncio do deserto, nem o sofrimento do exílio. Tudo cooperou para revelar que a solução definitiva não viria de dentro da humanidade, mas do próprio Deus. O Antigo Testamento constrói essa verdade com paciência, profundidade e propósito. Ele termina com expectativa de redenção, expectativa de restauração, expectativa de cumprimento. O mundo está pronto, as promessas estão registradas, o tempo está completo. A história está preparada para o passo mais importante desde a criação. Essa não é apenas uma história antiga, é a base de tudo o que vem depois. É o alicerce da fé. É o retrato de um Deus que fala, age, promete e cumpre. Um Deus que transforma a espera em esperança e a promessa em realidade. Se essa jornada pelo Antigo Testamento te ajudou a entender a Bíblia de uma forma mais clara, profunda e organizada, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. E se inscreva para não perder a próxima etapa dessa história, porque o que vem a seguir não é apenas uma continuação, é o cumprimento de tudo o que foi prometido desde o princípio. Obrigado por caminhar até aqui. A história continua.